Sejam bem-vindos para mais um Conexão Cast. Hoje você vai conhecer a história inspiradora da Patrícia Leiko, representante legal da Intermodels no Brasil e integrante da equipe da Intermodels aqui no Japão, atuando diretamente com os japoneses. Uma trajetória de dedicação, conquistas e superação. Acompanhe essa entrevista com a gente. Meu nome é Patrícia, eu sou da Intermodel, né, aqui no Japão agora, e o meu trabalho é mais com japoneses, né, eu trabalho em uma agência japonesa, onde a Intermodel é localizada lá dentro, tem uma salinha, e eu faço todo o trabalho ali agora. Eu tentei fazer com brasileiros, né, em 2023, 24, 25, né, e selecionei uma parte para estar fazendo sempre agora, né, com o brasileiro, né, e consegui essa conexão, né, bem gostosa, foi muito bacana, e vamos tentar manter, né, mas eu trabalho mais com japoneses mesmo, trabalho com modelos, agencio, mando para outro país também, né, a gente faz várias entrevistas, né, passa por várias seleções, então não é um caminho muito fácil, né, o meu trabalho, e é um caminho assim que aqui no Japão existem muitas regras, então assim, para mim se acostumar com as regras daqui, eu já trabalhei em vários outros países, né, na área da moda, e é diferente. Compartilha com a gente. Em Atlanta, Tailândia, na Bulgária e no Brasil. E no Brasil, você é de que lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo agora, né, eu nasci em Santo André, mas agora eu moro em São Paulo. Que legal. E você me disse que existe uma Intermodels lá em São Paulo? Então, na Paulista tem uma sala também que é conveniada com a outra. Eles fazem muitas parcerias assim juntas, né? Tipo a Vogue fica ali na Paulista, então ali no meio tem a Intermodel, né? E tem a outra agência nova, que eu não lembro agora o nome, né? Porque faz tempo que eu não vou para lá. Mas a gente tem conexões. E quanto tempo que você não vai para o Brasil? Já tem 7 anos. 7 anos, muito tempo. E como que aconteceu de te jogarem aqui pro Japão? Jogarem não. Foi assim, ó. Eu tava no Brasil, né? E trabalhava para Intermodel lá no Brasil, em São Paulo, né? Que eu morava bem próxima. E aí eu tive um acidente muito grave, muito grave mesmo, onde todos morreram. No Brasil? No Brasil. Quem faleceu? Faleceu a minha filha, a bebezinha. Sério? Né, tava o meu marido também no carro e tinha mais algumas outras pessoas lá também, todos faleceram, né? Meu Deus. E ainda é um pouquinho difícil de falar desse assunto assim, porque faz sempre que eu não falo, né, assim, realmente ao vivo eu fico meio assim, né, sem jeito de explicar isso, porque assim, eu superei assim, né, tudo isso. Faz quanto tempo isso? Já tem 19 anos, mas ainda pra mim é bem assim, sabe, eu fico, principalmente se eu falo assim nas câmeras, eu acho que eu fico muito tensa. Eu entendo, não precisa olhar pra câmera não, não? A gente tá conversando como amigas. Não precisa, não, porque você, né, aqui no Conexão Cast, a gente traz pessoas com histórias inspiradoras. Apesar de ser algo assim, triste, mas acredito que deve ser algo que está marcado no seu coração. Fica marcado bastante tempo, mas assim, eu consegui superar. Consegui, assim, eu tenho 2 filhos hoje, né? Casei de novo, tenho 2 filhos, um de 10 e um de 15, né? E eles estudam aqui no Japão. E eu fiquei aqui mesmo no Japão, porque foi assim, eu fui uma conexão da Intermodel. Da Intermodel eu queria que eu continuasse esse trabalho, mas eu pensei, acho que não vai dar certo, não vou conseguir mais, né? Não vai ser mais, eu tô com um problema na minha perna, eu tenho um pino aqui, tem uma placa aqui, que às vezes me incomoda a parte do pino, porque eu tenho um movimento, mas mesmo assim, eu encarei esse trabalho aqui, eles falaram assim, não, você vai. Porque a Intermodel, ela nunca me abandonou, sabe, assim, quando eu tava no Brasil, no tempo do meu acidente, eu fiquei, né, em coma 8 dias, né, e depois, quando eu fui me recuperando em fisioterapia, 2007, 2008, fui me recuperando bastante, né, e quando eu voltei a andar, foi eles que foram lá e falaram assim, você vai fazer álbuns fotográficos, eu amava fazer isso, eu amava. Eu acho que eu estudei a coisa que eu amo, sabe? Eu estudei 5 anos, uma coisa que eu amo muito, depois fiz uma pós na Bulgária,
Então, assim, eu amo muito, muito, muito mesmo essa área. Isso muito eu amo. E eu tenho esse jeitinho, essa delicadeza, essa coisinha que eu carrego comigo até hoje, né? Mas, assim, eu fiquei um pouco torta, né? Porque foi muitas cirurgias, tudo para voltar ao normal, que eu tinha perdido, né? 6 centímetros. Aí foi voltando, né? Foi um acidente bem grave, bem difícil, onde todos morreram, só eu que sobrevivi. Então, foi uma coisa muito difícil. E eu fiquei lá tentando aceitar que eu poderia voltar. Minha mente queria voltar, meu corpo queria voltar, mas aí vinha tipo um preconceito das pessoas, o medo. Mais com moda, né? Porque moda exige certo. Não sei se exige, né? Não sei. Exige aqui. Ah, aqui? Aqui no Japão exige muito, muito, muito detalhes. Que nem até eu dava só passarela, né? Eu pedi para dar porque eu queria o meu sonho voltando, né? Mas eu só pude ficar um tempo porque o Japão demora para analisar. Então levaram 3 anos para analisar se eu podia continuar na passarela ou não. Aí foi cortado agora, até no meu no documento que vem aqui está escrito, né? Que é proibido eu dar passarela. Né? Sério? Então assim eu fiquei, nossa, eu caí, foi esses dias, né? Sério? Que eu fui cancelada para isso. E agora eu só posso fazer a área de estilismo, porque é uma coisa sentada, é uma coisa que você inventa, que você desenha, que você faz, né? Então foi o cargo que eles deixaram para mim, né? Então assim, é muito difícil eu falar, porque foi esses dias. Eu até estava falando para a Júlia, né? A Júlia é minha parceira, e eu estava falando com ela e foi difícil, né? De falar tudo, ainda ficou... Eu imagino o choque. Mas isso te desanimou ou não? Muito. Depois que eu saí da passarela, porque assim, eu gostava mais da passarela. Sempre gostei, né? De fotografia, passarela, essa parte eu sempre gostei mais. Me dediquei mais na faculdade nessa parte, né? Eu não sou fotógrafa, nada, eu sempre chamo os fotógrafos para trabalhar comigo, porque eu não dou conta de tudo também, né? Para fazer. Sim. Então, eu chamo alguns fotógrafos do Japão, tem muitos, tem fotógrafos maravilhosos. Então eu sempre estou chamando para trabalhar comigo, até um que trabalhava comigo, a agência japonesa quis, ele está lá, firme e forte. Então eu vejo assim, eu não estou aqui só que nem você está aqui para ver as conexões e você descobre pessoas que estão ali escondidas, né? Exatamente, esse é o meu intuito. Não é? Então, eu também descubro os fotógrafos e a agência japonesa quer. E eles são muito, né? Quando eles querem, quando eles querem fazer fé, a gente acaba perdendo para eles um pouco. Mas foi bacana porque a pessoa se encontrou e foi feliz ali. Eu também achei muito gratificante isso. Mas aí eu perdi o fotógrafo, fiquei triste. Mas aí eu fui lá vendo que tem outros fotógrafos. Então, fotógrafos são brasileiros? São brasileiros. Tem japonês também, que é da agência, né? Mas a agência japonesa é assim, eles são exigentes, mas eles gostam do fotógrafo brasileiro. Ah, é? É. Eles gostam muito do fotógrafo. Cada vez eles me pedem para trazer um outro fotógrafo, sabe? Ou senão eles vão pegar o meu. Entendi. Que pena que você aí às vezes eu não consigo e eles pegam o meu. Que pena que você é longe, porque eu já tenho uma fotógrafa maravilhosa para te indicar. Aqui tem bastante, mas tem bastante. Tem bastante fotógrafo bom. Só que assim, eu sempre gosto de ficar com aquele, né? Assim, eu sou muito... Quando assim, gosta, não tem um porquê trocar um negócio que tá dando certo, né? A gente permanece mexendo que tá certo. Eu gosto. Aqui é muito difícil de fazer equipes, né? Então, quando a gente fica com aquele... O pessoal vai embora, o pessoal muda de cidade. E é muito assim, a conexão, a amizade, né? Assim, eu acho bem difícil, sabe? Assim, de fazer. Então, eu escolhi agora esse ano de 2026. Sim. Vai lá, fala pros projetos agora. Trabalhar só com japonês e só tenho uma parceira daqui de Toyohashi, inclusive. Quem é? Que eu vou fazer os trabalhos com ela, porque eu acredito que ela precisa de um apoio assim, até a minha querida Yasmin Yaya falar sozinha. Sim. E ela se conectar com a mãe dela e fazer os passos aqui, né? Entendi. Ah, elas são de Toyohashi. A Yaya e a Júlia são de Toyohashi, então eu escolhi isso agora, e trabalhar só com japonês, porque também me leva muito, assim, é um pouquinho difícil para mim, assim, de falar, mas eu acho que é um pouquinho mais fácil para mim agora no momento, desse ano de 2026. Eu já levei esse choque, que eu fiquei mesmo desanimada, né? Que eu não posso mais a passarela. E o que é o Japão? O Japão é a passarela, né? Não tem muito da parte de estilismo. Então eu tive que optar e ficar com a parte com os japoneses, que eu vou ter um ganho também, né? Porque a gente precisa, exato, né? E, então eu vou ter um ganho ali, né? E que a parte de passarela passou para outras pessoas,
mais especializada agora no momento, mas foi bem triste, foi bem difícil, porque eu amava, foi o que eu mais, assim, sabe, estudei muito, me dediquei, mas Patrícia, tô lá, aprendendo novamente. uma pergunta, que nem você veio pela agência que se agenciou aqui pelo Japão, mas se você quiser hoje, um exemplo, abrir a sua própria agência, isso é possível? Está fora de cogitação? Ou você não tem vontade, ou não existe isso? Existe? Então, eu tenho ainda esse sonho, né? Tenho essa vontade de fazer, mas eu não sei, às vezes eu acho que sim, que eu teria que fazer mais com os brasileiros. Porque eu gosto de, às vezes, assim, eu tenho um jeito assim, que nem eu falo lá para os japoneses, eu falo assim, será que não pode ser um pouquinho do meu jeito? Isso é mais sério, né? Não pode ser um pouquinho do meu jeito, porque o brasileiro, você quer que eu traga o brasileiro? Eles vão permanecer na agência se for um pouquinho do meu jeito. Eu falei assim, um pouquinho brasileiro. Agora, se for totalmente japonês, elas não ficam muito tempo. Pode ver. As jovens têm o sonho, elas vão lá. Só que tem as regras, tem as coisas que às vezes tem gente que tem que se adaptar, é obrigada a se adaptar, mas que nem tá na escola, né? Tem criança que vai se adaptar, tem criança que não vai se adaptar, então muda de escola. E graças a Deus a gente brasileiro tem a opção de brasileiro e japonês. Então a gente já tem isso na cabeça, né? Entendi. Que a gente tem a opção de trabalhar com os brasileiros ou somente com o japonês. Então a gente precisa levar um pouquinho desse jeito ali, senão elas não ficam. Imagino. E outra coisa também é esse papo de brasileiro ficar mudando, né? A gente não consegue se firmar quando você tá lá se entrosando. Aí os pais falam, eu vou embora da fábrica, eu tô mudando de cidade, eu vou voltar pro Brasil. Então, é tudo muito incerto. Acaba os sonhos, as meninas desistem ou vão para um trabalho, por exemplo, porque o trabalho na agência é um trabalho assim que você tem que fazer direitinho. Porque o Japão, as coisas é bem direitinho. Mudou muito, né? Mas tem agências que faz muito certinho, direitinho, não pode faltar, não pode chegar atrasado, tem um monte de coisa. Isso vai contando, né? Então, e desfila para vai eliminando os valores. Desfila para o quê? Para lojas, eventos? Tem bastante eventos, aí elas escolhem, né? Antes, quando você vai fazer lá, vai conversar no escritório, tudo, para ver como que vocês gostariam, eles também deixam você escolher as opções, só que eles não colocam em prática as suas opções, eles deixam você assinar lá, mas não colocam em prática as suas opções. É primeiro as regras deles e depois você coloca as suas ideias durante o percurso, aí eles vão vendo se vai dar, se não vai dar, vai vendo se, tipo assim, um evento, por exemplo, tem os patrocinadores, tem a equipe lá que já faz há anos desse tipo, então eles não vão mudar só porque você chegou, não vai. Tem agência assim. Hoje em dia, em Tóquio, eu acho que é mais fácil, mas as meninas que eu conecto mais é pra cá, né? Toyohashi, Nagoya, Nagano. Em Aichi tem muitas brasileiras, né? Pra lá, pra Tóquio, não tem tanta brasileira assim que vai ficar no Japão, que vai morar no Japão, Osaka, Tóquio, né? Então eu me conecto mais pra cá. Mas em Tóquio tem muito mais oportunidades. Imagino. Ô, Paty. Nesse sentido. Olha, Paty, eu já acostumei, Paty. Eu já estamos íntima há muito tempo, né? Mas a gente não se viu. Exato. Ô, Paty, e essas meninas, assim, elas são voluntárias ou elas ganham por esses trabalhos? Tem que fazer algum curso, ou eles dão curso? Como Então, funciona? Quando Vai que tem alguém que queira, né? E tem limite de idade, né? Eu posso? Aqui no Japão é bacana que aqui não tem, aqui é até 69 anos Uau! ou mais, depende de como você tá, né, fisicamente, os O produtos rosto, que você tá usando, né? Ai, tudo, Jesus né? amado, não sei se tá muito bom. Aqui não. é legal por isso, tem as partes críticas, né, que é algumas aí, né, mas eu sou considerada tem gorda para os japoneses, né? aqui Nós tem que brasileiros, ser né? magra, no nosso caso assim agora que a gente já chegou depois dos 40, a gente só fica em direção mesmo ali, trabalhando ali na agência, em documentos, tudo. Porque para desfilar, para fazer. Já era. Mas dá para fazer fotográfico, tem desfiles de senhoras aqui também, né? No meu caso, eu não faria mais, né? Eu não faria mais. Também eu tenho a dificuldade. Tem algumas regras também, né? Por exemplo, caminhar, né? Que eu tenho a diferença, né? Sim. Agora é 2 centímetros, era 6, agora é 2, que eu fiz muitas cirurgias. Que bom. Então, aí diminuiu. Então, no caso, mesmo assim, não pode. Tudo tem regras, né? Aqui. Tá, e eu te cortei para falar das meninas se elas fazem curso, não sei se respondeu ou não. Não. Então, o curso da Intermodel,
É assim, se você faz o curso da Intermoda, você passa uma etapa ali na agência. Então você já vai fazendo o seu caminho ficar mais curto, né? Para você começar a ganhar. Tem isso, mas é mais para criança, né? A criança ela começa o procedimento assim, passo a passo ali, né? Elas não ganham, né? Elas vão fazendo. Aí quando tem uma revista, quando tem uma propaganda, quando tem alguma coisa, elas vão ganhar. A mãe delas vão ganhar, não é? Eles não dão para criança. Porque são menores de idade. Eles dão para os pais assinarem e eles fazem. Então, para a criança é um pouco, né? É mais assim, elas vão criando experiências, né? Entendi. Então, eu até não dou curso assim para as crianças tão profundo, porque elas vão fazer lá de novo. Ah, sim, vai reciclando, Entendeu? né? Então, eu só passo, tipo, um caminho no curso, né? Às vezes, eu nem cobro das crianças muito, assim, um valor absurdo, igual dos adultos, né? Que você vai ter que fazer lá de novo, entendeu? Entendi. Então, da criança, você tem que ensinar o caminho. É porque você dá curso também? Eu dou curso. Aí, eu fiz autorização para poder dar curso, né? Se você quiser por conta, falar, eu vou... Você mesmo criar um evento, tipo Agora... esse, reunir uma galera, quem quer desfilar, tô dando curso, se você quiser, você pode? Então, eu tava fazendo isso antes, né? Cortaram você. Aí, agora, como eu estou com os japoneses, eu não posso mais fazer sozinha o evento, mas eu posso estar no evento de alguém, entendeu? Eu posso estar lá participando, eu tenho, tipo assim, eu posso trazer as ideias de lá pra cá, né? Tipo assim, que nem vai ter o evento agora em setembro, né, da Júlia. Então, assim, eu posso pegar as ideias de lá e trazer pra ela, né? E ficar ali junto com ela na apresentação, como eu falei pra ela, eu posso apresentar o evento, né? Por isso que eu quero me conectar mais nessa parte de falar bem, né? Porque às vezes aqui a gente fica tanto tempo aqui que a gente a gente se fecha. Então, eu que trabalho com japonês, trabalhar com japonês, você tem que respirar, né? E depois você falar. Porque se você fala alguma coisa errada, eles ficam lá. Mas por que disse isso? Então, não entende, né? Tem que explicar, né? Então, assim, é complicado de você trabalhar com japonês. Você tem algumas coisinhas que você não pode caminhar além. Mas eu vou continuar com essa parte de trazer as ideias, né? Mas, na verdade, como eu trabalho com japonês, eu não posso. Entendi. Tem que fazer esse tipo de entrevista, que os japoneses não vão ver. Ainda bem, né? Ainda bem. Se eles verem, eu vou ter que explicar. Acho que eles não vão ver, não. Não vão ver ainda, não. Né? Se for ver, vai ser muito lá na frente e não sabemos quando. Mas então tem toda essas coisinhas. Então é bem assim, regras que a gente tem que seguir. Se a gente mora aqui, a gente tem que aprender o japonês, a gente tem que seguir, a gente tem que fazer. Tem coisas que a gente hoje mudou muito, né? Tem muita coisinha que tá mais fácil, tudo, né? Mas mesmo assim você tem que obedecer tudo. Eu imagino, eu entendo muito bem. E uma pergunta, você tem interesse em permanecer no Japão? Tem planos para voltar para o Brasil? Tem algum sonho, algum projeto, uma coisa que pode compartilhar ou não? Então, o meu contrato, né, tem 7 anos, mas eu consegui tirar o visto permanente pela Intermodel. Então, eu acho, assim, que eu posso escolher depois no final, né? Tipo assim, porque eu tô escolhendo hoje, em 2006, eu mudei muito, né? Assim, eu vou trabalhar com eles, vou fazer a regra deles, mas eu também peço as minhas, ficam pedindo negar, e negar acho que é a palavra que eu mais uso todos os dias, negar, deixa eu mostrar um pouquinho que eu sei, mostrar um pouquinho de outra pessoa, né? Trazer também, né? Uma ideia de alguém aqui, tipo um fotógrafo, trazer a ideia dele também. Então, assim, eles estão cedendo um pouquinho, mas não tudo, né? Então, acho que a gente vai conseguir depois. Ai, que bom, que bom. Agora que você tem um permanente, né? Você tá meio que livre para fazer suas escolhas. Em 2026 fiquei mais livre, mas aí eu tenho um contrato de 7 anos que eu tenho que continuar. Tem mais 7 anos? Que eu tenho que ficar quietinha, assim. Eu tenho que respeitar essa parte. Aí depois de 7 anos eu posso ver o que eu vou fazer. Entendi, então tem bastante tempo para você se programar. Tem bastante tempo, mas a gente tá pensando, meu objetivo é ficar aqui, porque eu tô conseguindo me acostumar às vezes, né, é difícil com as regras, mas eu acho que tem aquela limitação, por exemplo, eu fiquei muito assim, ó, eu fico tensa, sabe, mas eu acho, não sei, eu fico mais tensa, porque eu sou uma pessoa que, como eu te falei, eu gosto de fazer também do meu jeito as coisas, sabe?
E às vezes não Eu pode entendo, a gente mais. se sente limitada. E quando poda a gente não fica tão confortável. Né, não fica? Eu acho que eu demonstro muito isso. Eu vejo assim que eu fico muito presa, a maneira de eu falar é muito acelerada, sabe assim? Mas é que você tem muita coisa para soltar, você tem muitas ideias, você tem muita vontade e você não consegue soltar isso. Então não isso pode te tudo. prende. Nossa, Aí te muito, prende isso. muito. Eu acho que essa é uma parte muito ruim daqui, eu acho, assim, sabe? Eu não gosto muito, não. Mas tá, tudo tem seu tempo, né? E você vai criar a sua própria oportunidade. Agora, Paty, pra gente finalizar o nosso Conexão Cast, você vai olhar ali para aquela câmera. Agora eu posso olhar para lá, né? Você vai olhar para aquela câmera. Não, eu tava olhando, às vezes, eu dava uma olhadinha. E você vai deixar uma mensagem para as pessoas que vão começar a empreender aqui no Japão, um brasileiro. Aí, o que você poderia passar para mensagem para essa pessoa que vai começar? Então, empreender aqui com os japoneses tem as regras. Então, quem gosta de regras e quem está acostumado no Japão há muito tempo, acho que vai conseguir fazer direitinho, né? Então, assim, a vida é tentar. Tudo a gente tem que tentar, a gente tem que dar o primeiro passo. E se der, deu. Se não der, a gente tentou, né? Então... é tentar e não desistir. Tentar e não desistir. A gente vai se decepcionar, vai... em alguns pontos, mas eu vejo assim, o lado legal de trabalhar com os japoneses é que eles nunca vão te deixar na mão, né? Por exemplo, se saiu desse, eles vão te arranjar o outro assim mesmo. Talvez você não fique feliz, né? Mas vão te arrumar algo assim. Agora, eu acho que tem que tentar, tem que seguir o que eu puder fazer, o que eu puder passar, porque eu não sou muito assim de mostrar muito a minha vida, né? Não sou muito de mostrar, então as pessoas têm que ligar, vir até mim, né? Pra perguntar, e o que eu puder ajudar nessa conexão, né? Eu tô aí, tô pra apoiar, tô disposta. Eu gosto muito de ajudar, mas assim, às vezes eu tenho medo, né? Medo do quê? Fala pra nós. Às vezes eu tenho medo, assim, um pouco. Esse ano de 2006 eu pensei muito, né? Eu pensei bastante em pensar assim, não é que eu estou sendo egoísta de pensar mais em mim, mas assim, de dar poucas informações da minha vida. Eu comecei, eu já não dava tanta, mas desse ano eu não dou nada. Mas pode vir, conversar. Eu acho que eu sou muito assim de criar um vínculo, uma amizade legal. Depois eu solto tudo que eu tenho para soltar, né, Júlia? É uma questão de afinidade, né? Quando você se conecta, conhece, aí sim você começa a ser mais espontânea. Mas cada um tem um estilo e um perfil. Isso não é errado, né? Que nem a colega que acabou de sair daqui, ela falou, Lene, falou exatamente o que você falou. Eu tenho dificuldade de postar coisas minhas pessoais no meu Instagram. Aí eu falei assim, olha, ninguém é obrigado a postar suas coisas pessoais no Instagram, porque a vida pessoal é sua. Se você não se sente confortável em falar o que está acontecendo, não tem problema. A gente vai respeitar. Mas aí a pergunta que vai surgir, para que você tem um Instagram? Então as pessoas vão te chamar de espiã. Você só tá lá para xeretar o dos outros e você nada, então você é uma espiã. Ela, nossa, não tinha falado para pensar, é só espiã. Ela, eu vou postar uma coisa. Eu falei, põe uma frase motivacional, qualquer coisa. É que eu não faço vídeos assim muito, eu não sou muito. Eu só faço assim quando tem alguma propaganda pra gente fazer, né? Que vai ter o evento agora em setembro da Júlia. Eu apoio assim algumas pessoas que vão fazer o evento. E vou fazendo alguns vídeos rápidos, assim, né? Coisa bem rápida, aparece 5 minutos, às vezes eu nem apareço, só aparece a fala, mas não sou muito de falar, de mostrar. Vamos ver se agora, né? Pois é. Com esse apoio. É a intenção, ó, se o seu negócio, um exemplo, tá dando certo sem você fazer isso, não tem problema. Mas se você achar que você precisa de mais, tem que melhorar mais, aí vale a pena você investir. Porque pessoas se identificam com pessoas. Às vezes eu posto algo no meu particular e falei, caramba, nossa, eu queria ter ouvido isso. Nossa, que legal, ele é assim também. Nossa, eu também sou desse jeito. Então as pessoas se identificam com pessoas. Esse é o legal, às vezes, de postar algo do nosso dia a dia. Não é para se aparecer, não é para nada. É porque se você quer captar e ter conexões, esse lado atrai bastante. Também. Então eu acho assim, se eu fosse trabalhar só com brasileiros, eu acho que isso é legal. É que o japonês ele tem uma estratégia de trabalho, de conectar as pessoas assim,
Tem uns que não faz vídeos, eles têm uma estratégia, que nem o comércio eles têm uma estratégia de vender, de estar ali vendendo, eles têm uma estratégia diferente, a agência tem uma estratégia completamente diferente da estratégia das agências brasileiras, dos brasileiros que conecta com as modelos para desfile, essas coisas, tem uma estratégia diferente, que eles conseguem tanta gente nessa estratégia. Então, eu acho assim que eu tô mais conectada ali em ver a estratégia deles, que eu acho muito mais interessante, né? Não se mostram tanto, mas conseguem muita gente. Eu acho muito legal o trabalho deles lá, do que essa estratégia aqui. Eu tô achando que tá um pouco mais viável para esse ano de 2026 meu, né? Que esse ano de 2026 meu está um pouco mais, como que eu posso dizer? É porque os japoneses e você falou ali de procrastinação. É porque os japoneses também, eles não são de Instagram, né? Eles não são muito disso. Então, eles não são, né? Eles são muito de revista, que eu sei que uma vez fez Arubaita, era muito revista, ainda é de televisão, eles ainda têm esse método. O Japão mas antigo, né? Ele tem esse método antigo. Então, eu acredito que eles conseguem captar, mas eles conseguem os japoneses, né? Porque brasileiro não vai ver isso. Não, por isso que eles pedem muito, assim, por exemplo. Porque é diferente. Eles pedem muito para mim, tem mais 4, né, que estão lá também na agência, mais 4 brasileiras, que eles pedem muito pra gente se conectar com um brasileiro. Só que nós 4 temos a mesma missão. Por exemplo, a Jade, ela tem mais de 30 anos de Japão, então ela tem medo também de trazer qualquer pessoa. E eu convivo com a Camila, com a Jade, com a Carol, assim, então eu fiquei muito, assim, pensando, mas por que será, né? Por quê? Esse medo, né? Sim. Porque às vezes a gente se suja por alguma coisa que fez, né? Então a gente fica meio assim. Entendi. Eu entendo, é que nem quando a gente indica uma pessoa para o trabalho. Você só indicou, mas o que a pessoa vai fazer é um problema dela, você não tem nada a ver com isso. Mas, no trabalho não tem nada a ver. Mas ali no trabalho, às vezes, não tem nada a ver, né? No trabalho, normalmente não tem. Mas mesmo assim a pessoa fala, mas foi a Paty que me indicou. Sim, entendeu? Sim. isso acontece também. Nossa, ela me indicou e fulano fez isso, mas você não tem. Na agência fica anotado, né? Tudo tem que escrever, né? Na hora de fazer essa entrevista, as crianças vão conversar ali, também tem que avisar de onde você veio, com quem que você falou. Escrever, não precisa falar, você pode escrever. Os japoneses gostam muito que escreve, né? Não precisa ficar falando. Paty, foi muito bom falar com você. Obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada, e desculpa, assim, eu não consigo me soltar bem assim, eu falo muito rápido. Não, imagina, o que importa é as pessoas entenderem. Eu entendi claramente. Sim, acho que eles também vão me entender. Você entendeu? Então tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Vocês entenderam? Muito obrigada e tchau. Obrigada.